Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Vocês viram que há pouco fomos surpreendidos aqui por uma cena inusitada de uma coelhinha invadindo a nossa celebração, mas aquela coelhinha trouxe, nessa encenação que contemplamos, simples, engraçada, algo muito revelador. A coelhinha descobriu uma verdade que muita gente não descobriu ainda. De que é possível, sim, nós falarmos da Páscoa sem entendermos o verdadeiro significado da Páscoa. Nós sabemos o efeito colateral do capitalismo que nos cerca, que acabou projetando sobre os símbolos religiosos o valor mais comercial do que espiritual. E, naturalmente, para onde olhamos, e a coelhinha nos lembrou disso, nós vemos a Páscoa marcada por chocolates, por um comércio sem fim dessas guloseimas. Sendo que o verdadeiro significado da Páscoa está numa pessoa, Cristo Jesus, o Filho de Deus, a quem, inclusive, acabamos de trazer à memória e relembrar por meio dos atos que, enquanto esteve aqui, foram praticados com um único objetivo: revelar o seu amor a cada um de nós enquanto humanidade. E a sua entrega, ela é tão significativa porque esse Deus glorioso, ele vai se diminuindo, até alcançar a estatura de uma criança que cresce dentro de um contexto palestino, com os costumes do seu tempo, do seu povo, cumpre o seu propósito de anunciar o evangelho, de proclamar as boas novas do reino de Deus, até que, sendo obediente, ele é obediente até a morte e morte de cruz. E faz isso para que você e eu pudéssemos usufruir da vida. Para que, de fato, a nossa existência fosse marcada por significado, por sentido, por propósito. E se há algo hoje que tem um precioso valor para as nossas vidas e para as nossas histórias, é descobrirmos e vivermos de forma digna a vida que Deus nos deu. E Paulo resume isso de forma muito clara na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, quando ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. E faz isso segundo as Escrituras. É sepultado. Mas não fica lá no mundo dos mortos. 3 dias depois, Paulo vai dizer que ele ressuscita segundo as Escrituras. E no verso 17 do mesmo capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Mas o verso 20 explode uma esperança que deve alcançar o nosso coração, porque Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus morreu. Ele foi julgado. Ele foi açoitado. Ele foi crucificado. E na condição de homem tem a sua vida marcada pela dor e pela finitude. É jogado no mundo dos mortos, durante 3 dias fica lá, mas o Espírito Santo de Deus, com poder e glória, vai lá no Hades, vai lá no mundo dos mortos, toca em Jesus e traz Jesus à vida. E esse Jesus está vivo. Esse Jesus é o nosso Senhor. Esse Jesus é o Senhor da sua história. É Ele quem dá sentido e significado para a sua vida. E esse texto de Paulo aos Coríntios traz 3 verdades que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E a primeira verdade é esta: a Páscoa revela o nosso maior problema. O verso de número 3, Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. O nosso problema mais profundo não é o cansaço, não é o estresse,
não é a correria do dia a dia, não são as crises que naturalmente precisamos enfrentar diante das contingências dessa existência. As dificuldades que são impostas à nossa travessia. Diante de Deus, o nosso maior problema tem outro nome. O nome do nosso maior problema é pecado. E vocês sabem que pecado não tem a ver essencialmente com fazer algo errado. Nós já aprendemos que o pecado mãe de todos os pecados tem uma motivação, que é essa autossuficiência, essa arrogância, essa tentativa de vivermos a partir das nossas próprias intenções. O pecado original, que gera e dá luz a todos os demais pecados que nós nomeamos como inveja, e temos lá inclusive os pecados capitais, gula, luxúria. E aí nós vamos popularizando isso pela mentira, pelo adultério, pela injustiça. Isso tudo é decorrente do primeiro pecado, que foi a arrogância da humanidade de olhar para Deus e dizer: eu vou viver sem o Senhor. O primeiro pecado é essa tentativa da humanidade de viver fora da fonte da vida. E o que nós precisamos lembrar é que esse pecado original continua ecoando os seus efeitos colaterais sobre nós. Porque muitos de nós continuam tentando conduzir e construir a sua vida sem Deus. Pessoas que continuam tentando usufruir das coisas de Deus, mas longe de Deus. Pessoas que se esquecem, especialmente na sua jornada, que há algo que sobrepõe essa existência material nossa. E essa existência material nossa é marcada por algo que tem a ver com a nossa espiritualidade. Que tem a ver com aquilo que marca a nossa existência aqui e que transcende esta realidade naquilo que nós denominamos biblicamente e teologicamente como eternidade. A eternidade ela é marcada com Deus, a partir do que denominamos vida eterna, mas a eternidade é marcada por um tempo permanente sem Deus, onde a teologia vai denominar como morte eterna. E tudo isso tem um marco na história, que é a cruz de Cristo Jesus. Porque o que a cruz vai revelar é a seriedade da eternidade, dos céus e, sobretudo, do propósito de Deus sobre o pecado. Porque a cruz vem nos ensinar que o pecado não podia ser resolvido de outra forma senão com a morte. O pecado não se resolve com religião. O pecado não se resolve com esforço humano. O pecado não é resolvido com boas intenções. O pecado só é resolvido com morte. Vocês conhecem a narrativa bíblica no capítulo 3 do livro do Gênesis, o primeiro livro, o livro das origens. A narrativa bíblica vai contar para nós que o casal peca, o casal desobedece. E há uma consequência, porque Deus havia dito para eles: olha, não toquem, porque no momento em que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer. Eles tocam e experimentam da morte na sua dimensão mais ampla. Porque eles continuam vivos, mas agora mortos. Vivos, andando, falando, mas agora desconectados da fonte da vida. E no momento em que Deus vai ao jardim e chama o casal, ele faz uma pergunta: onde vocês estão? Não é uma pergunta geográfica, na tentativa de descobrir atrás de qual moita o casal estava. O que ele queria era exatamente provocar no coração daquele casal a consciência: onde vocês foram parar? Olha o que aconteceu com vocês. Vocês ficaram agora desconfigurados. Vocês que eram marcados pela vida, agora vocês são marcados pela morte. E o primeiro sinal da morte sobre aquele casal foi olhar para si mesmo e descobrir a vergonha. Por isso fogem. Por isso se escondem.
E no meio do Éden, é necessário, diante do pecado, a aplicabilidade da justiça. O casal está envolto por folhas, tentando esconder a sua nudez, até que então Deus providencia para o casal a pele de um animal. Foi necessário que um elemento da criação fosse sacrificado diante do pecado praticado. E de lá para cá, durante a história da humanidade, o povo de Deus precisava pegar um animal sem mácula, sem defeito, colocar esse animal sobre o altar, colocar suas mãos sobre esse animal, num ato simbólico de transferir o seu pecado sobre o animal e sacrificá-lo. Porque as Sagradas Escrituras são claras em dizer que o salário do pecado, a paga para o pecado, é morte. E então o animal era sacrificado. O animal, de forma substitutiva, assumia o lugar daquela família, daquela pessoa que entregava o animal num ato de expiação dos seus pecados. E isso vai acontecendo até que Jesus Cristo surge. Jesus aparece, cumpre o seu ministério e é entregue à morte. A cruz é exatamente a mensagem da morte daquele que, de forma definitiva, anula a necessidade de demais sacrifícios. Jesus foi suficiente. Por isso que o maior perigo para você e para mim não é apenas trocar Cristo por um símbolo cultural. Porque há muitos de nós aqui que temos a consciência de que a Páscoa não é um coelho, não são chocolates. Mas o maior perigo para nós que conhecemos a verdade é estarmos perto das coisas de Deus, mas longe de Deus. É estarmos na igreja, é participarmos dos ritos, da comunhão, da fraternidade espiritual, mas ainda assim distantes da presença que marca e que transforma a nossa história por meio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente que conhece linguagem de fé, mas nunca se rendeu a Cristo. Tem gente que sabe versículo, que posta versículo, que anda com camisa estampada com o nome de Deus, mas que não entregou a sua vida, a sua história, o seu coração, a sua mente para o senhorio de Cristo Jesus. Tem gente que celebra a Páscoa todo ano, mas continua presa ao mesmo orgulho, à mesma culpa, ao mesmo pecado não confessado. E a proposta que os evangelhos trazem para nós, na pessoa de Cristo Jesus, é que há esperança. Há a possibilidade do renovo, há a possibilidade do perdão, da entrega sobre as nossas vidas, vindo dos céus, de uma folha em branco, para que consigamos reescrever a nossa história. E graças a Deus, que a história não acaba no nosso problema, graças a Deus que a história não acaba no nosso pecado, graças a Deus que a história não acaba na forma como por vezes temos conduzido a nossa vida e a nossa história, porque em segundo lugar, a Páscoa anuncia que Deus providenciou o Cordeiro. No verso 7, Paulo diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E esse é um convite a voltarmos à primeira Páscoa. Você sabe que o povo está cativo no Egito. Anos, geração após geração, oprimida. O Egito pisando sobre o povo de Israel, que se avoluma sobre o Egito por conta lá da chegada de José, depois da sua família, até que a liderança do país olha o crescimento desacelerado do povo de Deus e diz: se nós não oprimirmos esse povo vai nos dominar. E então começa o cativeiro do povo de Deus. Os anos passam e Deus faz a promessa de que daria para aquele povo uma nova terra, um novo tempo, um novo capítulo na sua história.
um homem é levantado para exatamente libertar esse povo e anuncia para aquele povo a necessidade de um gesto que marcaria a primeira Páscoa do povo de Deus. Todas as famílias deveriam pegar, lembra? Um animal sem mácula, sem defeito, sacrificá-lo, pegar o seu sangue e passar sobre os umbrais das suas portas. Porque num determinado horário, de um determinado dia, o anjo da morte passaria e as portas marcadas pelo sangue estariam livres. E então o anjo da morte passaria sobre. Esse é o significado do Peshá, ou da Páscoa. Passar sobre. E é interessante porque essa ação divina de cuidado e de libertação não é motivada pelo mérito da família. Não é motivada pela força da família. O que acontece naquele dia e que acontece hoje nas nossas vidas e nas nossas histórias tem a ver com o amor de Deus por nós. Porque onde havia sangue, havia livramento. E aquele gesto que, ao aspergir o sangue sobre os umbrais, era como uma sombra na história, apontava para algo muito maior. O Cordeiro definitivo, o sangue definitivo de Cristo Jesus. Tanto que João Batista, quando está no exercício do seu ministério e enxerga Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este elemento definitivo de libertação. Jesus não é simplesmente um exemplo de amor de Deus por nós. Jesus é esse ato concreto de libertação de Deus sobre as nossas vidas. Porque na cruz ele carrega a culpa que era nossa. Na cruz ele carrega o castigo que era nosso. Na cruz ele recebe sobre si a condenação que deveria recair sobre cada um de nós. E aqui está a beleza do Evangelho, porque na cruz a justiça de Deus não é anulada. Vez por outra eu escuto alguém dizer, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Quanta injustiça, quanta maldade. Deus já viu e Deus já fez. Ele fez cair sobre si a justiça. Porque dá vontade, se tivéssemos competência espiritual para isso, né? De sair descendo raio e fogo em cima de uma porção de gente, né? Mas nós precisamos nos lembrar que se vamos aplicar a lei, se vamos de fato fazer impetrar sobre nós a justiça plena, depois de jogarmos raio e fogo em cima de todo mundo, nós teremos que jogar raio e fogo sobre nós mesmos. Esse, inclusive, é o ensino que Jesus traz quando pega uma mulher em flagrante adultério e levam-na para a roda dos juízes da vida dos outros e cada um com a sua pedra na mão. Jesus está ajoelhado. Nós não temos essa descrição no texto sagrado, mas a literatura judaica, e eu acolho essa interpretação judaica, diz que Jesus está ali agachado e ele começa a escrever na areia. E o que os rabinos judaicos acreditam é que no momento em que Jesus começa a escrever, ele começa a descrever o pecado daqueles que estão com as suas pedras nas mãos. Está lá o Guilherme com um pedaço de cascalho na mão. Jesus então escreve, Guilherme olha para a areia, vê o pecado nominado e diz, gente, Raquel está me chamando, chegou uma mensagem no WhatsApp dela aqui agora, eu tenho que ir. Solta a pedra e vai. Daqui a pouco é o Hugo, daqui a pouco é o fulano, é o ciclano. E aí, de repente, Jesus levanta o rosto, se dirige à mulher e pergunta para ela, cadê os seus acusadores?
E ela diz: se foram. E qual é a resposta de Jesus? Se não há ninguém que te condene aqui, tampouco eu. Mas o que Jesus quis mostrar naquele ato era que, se vamos resolver o pecado na base da pedrada, vai todo mundo jogar pedra em cima de todo mundo. E no final, nós vamos nos auto-apedrejar. Por quê? Porque não há um justo sequer. Não há. Por isso a morte de Cristo Jesus. E eu sei que ao ouvir isso, alguns de nós somos levados a dizer: poxa, mas eu fui longe demais. Você não sabe, Daniel, qual é a minha história. Você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Você pode ter ido longe demais, mas eu tenho algo a dizer para você nessa manhã. O sangue de Jesus vai muito mais longe. A salvação entregue por Cristo Jesus na cruz do Calvário é maior do que qualquer ato que você tenha cometido. Esse é o preço pago por Jesus lá. Não há nada que façamos na nossa jornada humana que escandalize ou faça com que Deus nos ame menos. Deus nos ama porque Ele é amor, não é porque nós merecemos, é por conta do caráter dEle. Ele é amor. E aí pode ser que ao ouvir isso você diga: mas eu não mereço. É verdade, você não merece, eu não mereço. Nenhum de nós merecemos aquilo que nós nesta manhã celebramos. A morte e crucificação de Cristo Jesus. É justamente por isso que se chama graça. Não tem a ver com mérito. Nós somos de uma sociedade de meritocracia. Deus não. Porque se Ele fosse nos tratar conforme nós merecemos, o que nós merecemos seria nascer e morrer imediatamente. Nascer e morrer imediatamente, porque somos pecadores. E aí, em terceiro e último lugar, a Páscoa vem e nos noticia de que o túmulo está vazio. No verso 17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Verdade? Porque sem ressurreição não há vitória. Sem ressurreição, a última palavra que nós teríamos seria a morte. E há pessoas vivendo essa vida como se a vida se resumisse ao aqui e ao agora. Rendidos ao hedonismo, de vamos buscar o prazer aqui, vamos viver o aqui intensamente, porque no final das contas vai todo mundo para o mesmo lugar, debaixo da terra. Se não houvesse a ressurreição de Jesus, certo, mas Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, há o anúncio e a proclamação da vitória da vida sobre a morte. Isso significa que todas as vezes que nós andarmos e formos tomados pela lembrança de que a nossa vida é finita, de que nós temos um ponto final aqui, e temos sim, cada dia estamos mais distantes do nosso berço e cada vez mais próximos do nosso fim, nós precisamos ser tomados pela esperança e pela certeza de que a ressurreição de Cristo Jesus lá, mediante a nossa fé nele, nos alcança, garantindo-nos, isso está nas Sagradas Escrituras, garantindo-nos de que nós também ressuscitaremos com ele. É fechar os olhos para essa existência na certeza de que nós abriremos os nossos olhos imediatamente na presença de Deus. Não existe esse negócio de purgatório, de limbo espiritual. A própria Igreja Católica, que sustentou durante séculos o conceito do purgatório, reviu isso. Isso está muito mais no cultural e na história da própria Igreja do que a fundamentação bíblica disso, que foi caído pela própria Igreja Católica. E não vem depois da celebração perguntar: pastor, mas onde que estavam as pessoas que estavam no purgatório? Se a Igreja Católica então acabou com o purgatório. Não existe isso. A parábola do Lázaro e do rico é exatamente para nos mostrar isso. De que uma vez findada a nossa existência aqui, imediatamente nós a iniciamos na presença de Deus. Por isso que sem a ressurreição não há esperança. Porque o que nos faz viver esse tempo desafiador
Desafiador. Essa semana nós fomos esbarrados pela notícia cruel, de uma pessoa embriagada conduzindo um veículo, chocar esse veículo contra um grupo de crianças que estavam na calçada, levando a óbito essas crianças, com uma vida e uma jornada por sua história, esbarradas por um inconsequente. Na madrugada de ontem, um jovem de 27 anos, num carro esportivo, sem habilitação, embriagado, em alta velocidade, se choca com outro veículo, cujos 2 ocupantes estavam trabalhando para fazer a entrega do seu negócio lá, de bolo, de salgado, que faziam num ponto, esbarrados pela injustiça, esbarrados pela maldade. A ressurreição de Cristo Jesus faz com que a gente trafegue por essa vida marcada por tudo isso, com os nossos olhos fitos em Jesus, sabendo que aquilo que Ele tem preparado para nós não tem mais as marcas dessa realidade tomada pelo pecado. Mas sem a ressurreição, não há esperança. Mas o versículo 20, Paulo diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Maria, representada no vídeo que nós assistimos, chega ao túmulo, tomada por um grande susto, não encontra o corpo do Rabi, do seu mestre, do seu amigo. Até que então ela é surpreendida pelo Cristo ressurreto, surpreendida pelas boas novas, surpreendida pela declaração na história de que o sacrifício de Cristo Jesus foi aceito pelo Pai, surpreendida pela ressurreição que se transforma num sim do Pai ao olhar o sacrifício do Filho em amor e entrega a cada um de nós, para mostrar exatamente para você e para mim nesta manhã que aquilo que se inicia em Cristo está disponível para você, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Uma vida e uma história marcada por alegria, por paz, por esperança, por sentido, por propósito, por significado, por forças diante das lutas. É por isso que Ele morre. Por isso que nós não seguimos um Cristo apenas lembrado na sua história. Nós seguimos e honramos e servimos um Cristo que sim, se fez um entre nós, morreu, ressuscitou e vivo está. Nós não anunciamos a história de um herói derrotado, nós proclamamos a história do Rei ressurreto, Cristo Jesus. E isso muda tudo. Porque se Jesus Cristo ressuscitou, e como Paulo garante que sim, Ele pode ressuscitar sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias e trazer sobre cada um de nós perdão, cura, libertação, alegria incondicional, paz que excede todo o entendimento, esperança para você que está cansado, sobrecarregado, renovo sobre o seu casamento, esperança sobre o coração dos seus filhos, recomeço para aquele que nessa travessia caiu, vida genuína para aquele que está andando com um tanque vazio, com a alma vazia, esvaziado por dentro. A encenação que a gente viu da coelhinha, que acreditava veementemente que a Páscoa era dela, terminou com a consciência de entender e de aprender que a Páscoa é de Cristo. Talvez a pergunta principal aqui nessa manhã seja esta: no seu coração, a Páscoa é de quem? Na sua vida, na sua história, a forma como você tem celebrado a Páscoa tem sido marcada por atos, por pensamentos, por movimentos que, ao final, diz respeito a quem? Talvez o nosso maior perigo
não seja negarmos Cristo Jesus com os nossos lábios. Seja falarmos de Jesus, proclamarmos Jesus, postarmos sobre Jesus, mas não mantê-lo vivo nos nossos corações. Não mantê-lo vivo nas nossas memórias. Não mantê-lo vivo no nosso dia a dia. Porque se cremos que Ele ressuscitou e se cremos que Ele vivo está, não há outra forma de nós celebrarmos a Páscoa senão vivendo de modo a agradar o coração desse Deus. Por isso o convite nessa manhã é que a gente volte ao centro. Que a gente volte ao significado genuíno da Páscoa, Cristo Jesus. Para que tenhamos verdadeira alegria nos nossos corações. Lembrando-nos de que Ele sim morreu, mas ressuscitou. E Ele faz isso por amor a cada um de nós. E se porventura nessa manhã há alguém aqui entre nós que ainda não rendeu o seu coração, a sua história, a sua vida a esse Jesus, eu convido você a fazer isso. A dizer: Jesus, eu cheguei até aqui tentando com os meus próprios esforços, com os meus recursos, e eu tenho tentado conduzir a minha vida pautado nisso, na minha mão, na minha força. Mas eu quero sair daqui disposto a entregar a minha vida, a minha história nas mãos do Senhor. Porque eu quero viver tudo isso que fez o teu filho sair da glória e morrer em meu favor. E eu quero os efeitos dessa entrega, eu quero os benefícios dessa entrega. Mas eu também quero assumir a responsabilidade que também é trazida com essa entrega. Ajuda-me a viver, Deus, de modo a agradar o teu santo coração. A verdadeiramente ser, na minha vida, na minha rotina, um sinal de um homem, de uma mulher, esbarrado e transformado, esbarrada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós celebramos nesta manhã o seu amor revelado em Cristo Jesus. E tudo que foi realizado nesse local, diante dos nossos corações, foi exatamente para lembrar a cada um de nós o que significa a Páscoa. Nós não estamos falando de um evento religioso, nós não estamos falando de um hábito cultural, de um gesto comercial, nós estamos falando do teu amor revelado em Jesus Cristo. E por isso pedimos que o teu Espírito nos conduza àquele dia em que naquela cruz o Senhor revela o seu amor. E ao mesmo tempo que o teu Espírito nos conduza ao terceiro dia, quando aquele túmulo que retinha o corpo mortificado de Cristo é surpreendido pelo poder da ressurreição. Que esse poder deixado por Jesus a cada um de nós seja usufruído por nós para termos uma vida repleta de sentido, de significado. Renova em nós a alegria da salvação. Renova em nossas casas o espírito de paz, de reconciliação, de perdão, de cuidado, de amor. Faça-nos, ó Deus, viver como homens e mulheres do Senhor. Faça-nos viver como povo ressurreto em Cristo Jesus. E se nessa manhã há alguém que ainda não rendeu seu coração e a sua história ao Senhor Jesus, que haja oportunidade e que a partir do primeiro gesto de movimento dessas pessoas em sua direção, eles sejam acolhidos, sejam tomados pelo teu amor, pelo teu perdão, constrangidos pela verdade da tua palavra de que o teu amor é maior do que qualquer ato
que tenhamos cometido, que a tua graça é maior do que qualquer caminho que tenhamos percorrido, porque o Senhor é o nosso Deus de amor e por amor a nós se entregou em nosso lugar. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a honrar isso e a celebrarmos de forma genuína neste dia a vitória de Jesus sobre a morte. E que qualquer sinal de morte sobre as nossas vidas seja dissipado em nome de Jesus. Sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas casas, sobre os nossos ambientes de trabalho, nós queremos contemplar a luz do Senhor sobre nós. Nós queremos sim usufruir dos efeitos da vitória de Cristo Jesus sobre a morte, dando-nos esperança, alegria, ousadia, coragem e certeza de que estaremos em breve com o Senhor. Estaremos um dia permanentemente na tua presença, vivendo os planos e os sonhos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Por isso abençoa-nos, ó Deus, e receba desde já o nosso gesto de generosidade. A nossa gratidão por tua fidelidade, por teu amor, pelo cuidado do Senhor revelado sobre as nossas casas. Para nós é privilégio participar do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Por isso, aqueles que hoje têm a oportunidade de fazer esse movimento de fidelidade, que continuem sendo testemunhas de homens e mulheres que confiam e amam o Senhor. E dê a cada um dos demais a oportunidade de participar desse lindo movimento de fé e de expressão de compromisso com o Senhor e com a tua obra, em resposta àquilo que com graça o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas mesas, sobre a nossa história. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.